Muito bem, gente. Vamos nós aqui. Onde estou? Aqui. Vamos nós aqui efetivamente iniciar a disciplina Direito Penal 3. Como eu disse para vocês, neste semestre nós vamos tratar da parte especial do Código Penal, vamos tratar dos crimes previstos no Código Penal. Então, nós vamos iniciar a matéria no artigo 121, nos crimes contra a pessoa, especificamente nos crimes dolosos contra a vida. O primeiro deles, dentre os crimes contra a pessoa e dentre os crimes contra a vida, é o crime de maior responsabilização que há, né? É o crime de homicídio. Vamos aí iniciar por ele. Eu vou projetar para vocês aqui o material que tenho, e aí qualquer interpelação, qualquer questionamento, qualquer sugestão, vocês, por favor, façam no áudio aí, porque eu não visualizo o chat, ok? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos tratar de homicídio. Na verdade, essa é a primeira de nossas aulas acerca do tema homicídio. O homicídio, em função de ser, mais uma vez, o crime que atinge o nosso bem jurídico mais precioso, que é a vida, em razão dessa sua particularidade, ele possui uma regulamentação relativamente extensa, considerando que se trata de apenas um delito. Então, nós vamos iniciar hoje nós iniciamos falando de homicídio, do crime de homicídio, mas teremos outras aulas em que a gente também vai abordá-lo. Ok? Muito bem, vamos começar do começo. Qual é todo crime, todo delito, quando o legislador estabelece que uma determinada conduta constitui crime, ele sempre... Deixa eu voltar lá. Quando o legislador estabelece que uma determinada conduta é criminosa, ele sempre está procurando proteger um bem jurídico qualquer. Quando nós estamos falando de crime de homicídio, o bem jurídico que se quer proteger é a vida humana. Então, o bem jurídico protegido por meio do crime de homicídio é a vida humana. O questionamento que se faz, e é interessante nós fazermos este questionamento quando a gente está tratando do crime de homicídio, num primeiro momento, demonstrar que ele está, esse bem jurídico ele está previsto lá na Constituição Federal, no caput do artigo 5º, entre os direitos e garantias fundamentais. Ô Pedro. Oi. Desculpa eu interromper aí, mas Tiago está pedindo para você aceitar ele aí. Deixa eu ver se ele aparece aqui para eu aceitá-lo. Ele já está na aula, já. Ele figura entre os... A vida figura, está prevista na Constituição Federal, lá no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, no caput. Está lá. Direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
aí, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então, o direito à vida, ele figura entre os direitos e garantias fundamentais, ele, no âmbito penal, o direito à vida, ele é protegido por meio da previsão do crime de homicídio. Mais uma vez, crime de homicídio, previsto lá, como a gente vai ver na sequência, no artigo 121 do Código Penal. Ocorre que vocês devem ter visto isso quando estudaram direito constitucional. Deixa eu ver se tem alguém. Vocês já devem ter visto isso quando estudaram direito constitucional. Não existem direitos absolutos. Não existem direitos absolutos. Ou seja, não existem direitos que sejam intocáveis. Não é isso? Se nós formos, vamos localizar aqui, o artigo 5º, inclusive, o artigo 5º, inciso 47, a linha A, artigo 5º, inciso 47, a linha A, ele mesmo excepciona o caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º prevê a inviolabilidade do direito à vida, mas o inciso 47, na linha A, ele excepciona essa inviolabilidade do direito à vida. Ele excepciona essa inviolabilidade do direito à vida. E excepciona nos seguintes termos. Pedro. Oi. Boa noite, desculpa interromper, é que eu não sei se você tinha intenção de projetar o material aí para a gente na outra tela, mas ninguém está conseguindo visualizar. Não estão visualizando o material? Não, na verdade você não chegou a abrir o documento, eu mesma estou vendo só a página aí do seu computador. Que isso, vamos lá. Vamos começar do começo. Você está visualizando? Vocês estão visualizando o slide, não? Eu continuo vendo só a tela mesmo do computador com os documentos fechados. Outros colegas aí estão vendo dessa mesma forma? Sim, os colegas também não estão visualizando, do mesmo jeito que eu. Ótimo, deixa eu tentar aqui novamente. É porque para mim está aparecendo como se vocês estivessem visualizando. Não, parece que você não chegou a abrir. Tá, vamos lá. A minha imagem vocês veem, não? Sim, você sim. E agora, vem? Ou ainda não? Não, parece que travou mesmo. A gente só vê os tópicozinhos aí na tela em branco. Ok. Um momentinho só. E agora? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Excelente. Vamos lá. Como dizia, o crime de homicídio, o bem jurídico protegido é a vida. A vida encontra previsto lá, está previsto lá no artigo 5º caput, como um direito
encontra-se previsto no artigo 5º caput a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a vida como inviolável. Porém, vocês já estudaram, já viram em direito constitucional, que não existem direitos absolutos. Não existem direitos absolutos. E nem mesmo a vida, ela é um direito absoluto. O próprio artigo 5º, no inciso 47, a linha A, ele excepciona essa inviolabilidade do direito à vida. Se nós formos aqui na inciso 47A. Aqui. Não haverá apenas a linha A de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, não existe a possibilidade, se estivermos em uma situação de guerra declarada, existe a possibilidade, sim, de termos pena de morte. Então, a previsão de pena de morte nessas circunstâncias é evidentemente uma exceção à inviolabilidade do direito à vida. E é interessante, partindo dessa particularidade aí, o artigo 84, inciso 19, ele faz referência a essa possibilidade do presidente declarar, é um ato do presidente da República. Olha lá, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, inciso 19, declarar guerra em caso de agressão estrangeira, autorizada pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. E olha só para vocês verem que interessante, quando a gente está falando nessa excepcionalidade do direito à vida. Direito à vida esse, mais uma vez, a vida, mais uma vez, que é o bem jurídico garantido pelo crime de homicídio, é o bem jurídico protegido pelo crime de homicídio. Olha só, você vê que a Constituição prevê essa possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada, e aí, se a gente caminha um pouquinho mais, é só para vocês verem que interessante, se a gente caminha um pouquinho mais, nós vemos que no o Código Penal Militar, não é assim, se estivermos em situação de guerra, desregradamente, nós poderemos matar nacionais, não é? Desregradamente, o Estado vai poder matar nacionais. Não. Já que nós estamos falando em pena de morte, pena é uma consequência natural do cometimento de um crime, não é isso? Pena é a resposta que o Estado dá para aquele que comete um crime. Então, para atribuirmos a uma pessoa uma pena de morte, ela tem que ter cometido um crime que a lei preveja essa pena. E onde estão esses delitos que se atribui pena de morte? Esses delitos estão no Código Penal Militar. Olha só para vocês verem aqui que interessante. Código Penal Militar. É isso, Código Penal Militar. Artigo 55. Artigo 55A. Olha aqui que interessante. As penas principais são
A linha A, pena de morte. O Código Penal Militar, ele prevê a pena de morte. Essa previsão de pena de morte, e aí nós vamos lá nos crimes a que se atribui pena de morte no Código Penal Militar. Artigo 355 é um dos delitos. São vários delitos a que se atribui pena de morte. Vocês viram em caso de guerra declarada, não é isso? Em caso de guerra declarada, declaração essa que é feita pelo presidente da República e referendada pelo Congresso. Olha lá, artigo 355. Aqui. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte, grau máximo, ou reclusão de 20 anos no grau mínimo. A pena varia de morte a reclusão de 20 anos. Então vejam vocês, a vida é um direito protegido pela Constituição Federal? Sim. A vida, ela é inviolável, está lá no caput do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. Porém, é um direito absoluto? Não, não é um direito absoluto. Nós temos a exceção da possibilidade de aplicação pelo Estado da pena de morte em caso de guerra declarada. Mas e essa aplicação? Ela se dá de maneira irrestrita, incondicionada? Não. Como se trata de uma pena, essa pena é consequência de um crime. Quais são os crimes, então? Um destes delitos é este aqui. O delito é intitulado delito de traição, previsto no Código Penal Militar. O nacional que se alheia a exército estrangeiro que está em guerra com o Brasil comete o crime previsto no artigo 355 e pode ser condenado à pena de morte. Ok? Na verdade, essa possibilidade essa previsão de pena de morte, ela é apenas uma das possibilidades de exceção à inviolabilidade do direito à vida. Por que se diz que ela é apenas uma das possibilidades? Nós não temos a legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude. Aquele que mata uma pessoa em legítima defesa, ele não responde pelo crime. Num caso de gravidez resultante de estupro, ou em que haja risco para a mãe, a mulher pode abortar. Lógico que nós estamos falando em vida intrauterina, mas ela pode abortar, nós estamos falando em vida, e não sofre consequências em função disso, ela não responde penalmente por isso. Mais uma vez, é uma exceção ao direito à vida. Então, o direito à vida, que é o bem jurídico protegido pelo crime de homicídio, é um direito de suma importância, porém, não é um direito absoluto. Ok? Como é que o crime de homicídio está previsto no Código Penal? O crime de homicídio ele é previsto com uma redação muito simples, muito simples. Matar alguém, artigo 121. Nós vamos falar hoje de homicídio simples. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Como eu disse para vocês, em todo crime nós temos o preceito primário, que é a descrição da conduta típica, aqui no caso, matar alguém, e o preceito secundário, que é a pena que é atribuída à conduta, no caso de crime de homicídio, reclusão de 6 a 20 anos. Ok? Vamos fazer algumas ponderações a respeito. Primeira delas, olha só, o caput do artigo 121, ele traz o crime na sua modalidade dolosa, porque nós estamos falando do cometimento de um crime de maneira intencional, cometimento de um crime doloso.
sujeito ativo e sujeito passivo. Quem é que comete crime de homicídio? Quem é que pode cometer crime de homicídio? Qualquer pessoa pode cometer crime de homicídio. Não se exige nenhuma condição especial da pessoa. Por exemplo, nós falamos quarta-feira, quando fiz a apresentação da matéria para vocês, eu falei de crimes funcionais. Nós falamos lá da norma penal explicativa, nós fizemos referência ao conceito de servidor público para efeitos penais. Alguns crimes contra a administração pública, vocês vão ver, eles são cometidos exclusivamente por servidores públicos. Então, necessita dessa característica especial para que a pessoa possa cometer o delito. No caso de crime de homicídio, não. Qualquer um pode cometer o delito. Eu digo qualquer um, qualquer pessoa maior, não é isso? Que se for menor, nós vamos estar diante do cometimento de um ato infracional. Isso aí é quando vocês forem estudar o Estatuto da Criança e Adolescente. E sujeito passivo? Da mesma forma, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, pode ser vítima do cometimento de um crime de homicídio. Uma criança, uma pessoa nova, uma pessoa velha, uma pessoa na sua plena saúde, uma pessoa que esteja adoentada, qualquer pessoa pode ser vítima de crime de homicídio. E aí eu abro um parêntese aqui. Vocês estudaram no primeiro período, vocês viram algum questionamento? Pedro. Oi. Eiranilde, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pedro, eu não entendi o crime passivo, quando você falou que... Sujeito passivo? Sujeito Perdão. passivo. Ok. Quem é sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que comete o crime. Quem é sujeito passivo? Sujeito passivo é aquele que é vítima do crime. Sujeito ativo é o autor, sujeito passivo é a vítima. Quem é que pode ser autor de crime? Autor de homicídio. Qualquer pessoa pode ser autor de homicídio. Qualquer um. Não se exige nenhuma condição especial para que a pessoa cometa um crime de homicídio. Como eu citei no exemplo para vocês, dos crimes funcionais, crimes contra a administração pública, alguns crimes só podem ser cometidos por servidor público. Então, se exige uma condição especial. Sujeito passivo é a vítima. Quem é que pode ser vítima de homicídio? Qualquer pessoa também pode ser vítima de homicídio. Por exemplo, e aí, mais uma vez, eu volto lá nos crimes funcionais, os crimes contra a administração pública. Tem determinados crimes contra a administração pública que vocês vão ver que eles constituem simplesmente uma subtração de patrimônio. Só que ele tem um tipo específico, ele tem um crime específico. Aí você vai falar assim, aquele determinado crime, ele só pode ser cometido contra a administração pública. Ele não pode ser cometido contra uma empresa, ele não pode ser cometido contra uma pessoa física, um particular. Então, ele também, falando de crime contra a administração pública, ele também exige uma condição especial da vítima. Aqui não, crime de homicídio, qualquer um pode cometer e qualquer um pode ser vítima. Ok? Ok, Pedro, obrigada. Pois bem, quando se fala em homicídio, a descrição típica, mais uma vez, está aí no caput do 121. Aproveitando o questionamento aí, gente, quem tiver qualquer questionamento para fazer, pode ficar à vontade. Aproveitando a descrição, aqui na descrição da conduta típica, nós temos matar alguém, ok? Então, quando é que o crime de homicídio se consuma? O crime de homicídio se consuma quando a vítima efetivamente morre. Não é isso? É importante nós sabermos o momento do cometimento do crime
Entre outras razões, para fins de cálculo de prescrição. Então, nós sabemos que existem mortes instantâneas, mas existem mortes que não são instantâneas, não é isso? Para efeitos legais, quando é que ocorre a morte? Para efeitos legais, quando é que ocorre a morte? Nós temos a Lei 9.434, ela é a lei que regulamenta a doação de órgãos. Lá no artigo 3º, o caput desta lei, nós temos a previsão do que se entende para a doação de órgãos, o que se entende como morte. Está lá no caput do artigo 3º. Olha lá. E, ó. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedido de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, vejam vocês, para fins de transplante, se considera como morte quando a pessoa tem morte encefálica. E para o direito penal também não é diferente, porque se a pessoa está sendo mantida, se a pessoa já apresentou morte cerebral e ela está sendo mantida viva, simplesmente com a sua função circulatória, com a sua função respiratória, simplesmente em decorrência de intervenção de aparelhos, essa pessoa ela já está clinicamente morta. Então, o delito ele já se consumou, havendo a morte encefálica. E outra coisa, gente, que pode parecer bobagem, mas é importante se dizer, o tipo, na verdade, o artigo 121, ele trata, está aqui na descrição típica, ó, matar alguém. Esse alguém somente pode ser pessoa humana. A vítima do crime de homicídio somente pode ser uma pessoa humana. Nós temos aí outros ser viventes, né, por óbvio, nós temos outros ser viventes que também são passíveis de serem mortos, mas para estes seres, eles não se fala que uma onça pintada, por mais que tenha muita gente aí que parece uma onça de brava, não pode se dizer que uma onça pintada foi vítima de homicídio. Nós temos legislação específica para regulamentar, para proteger a vida de animais, que é a lei dos crimes ambientais, Lei 9.605, de 98, os artigos 29 e 32 prevêem lá os crimes. Na verdade, a Lei 9.605, ela traz não só crimes contra a fauna, mas também crimes contra a flora. Nós temos lá no artigo 29, só para vocês terem uma ideia, são regulamentados em locais diferentes se trata de animal silvestre ou animal doméstico. Artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com obtida. Detenção de 6 meses a 1 ano. Veja aqui, ó. Previsão do ato de matar animal silvestre está no 29, 6 meses a 1 ano. O 32, ele fala não só de animal silvestre, mas também de animais domésticos. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, aqui nós prevemos, aqui se encaixaria aquele cachorrinho, aquele gatinho, e
se prevê, aqui só fala apenas em maus tratos, prática de maus tratos, mas nós temos aqui o parágrafo 2º fala do aumento de pena se ocorre morte do animal, ok? Então, se estivermos falando, quando se fala em homicídio, é óbvio que nós estamos falando de pessoas. Se estivermos falando de animais, sejam domésticos, sejam animais domesticados, nós temos a legislação própria, a Lei 9.605, para protegê-los, Lei de Crimes Ambientais. Pois bem, gente, ainda falando da vida humana, o crime de homicídio, ele protege a vida extrauterina. Nós vamos ver, nós estamos vendo no capítulo de crimes contra a vida, nós estamos falando no capítulo de crimes contra a pessoa, nós estamos falando especificamente dos crimes contra a vida. E um dos crimes contra a vida é o homicídio. E o homicídio não quer dizer que ele abarque todos os crimes dolosos contra a vida. Ele é apenas um deles. E ele cuida da vida extrauterina, ou seja, a vida fora do útero. Cuida da vida extrauterina. E aqui é interessante abrir um espaço, quando a gente está falando de vida extrauterina, para situações limites. Olha só para vocês verem. Se nós estivermos tratando de morte de vida intrauterina, se estivermos falando de um feto que ainda está no ventre materno, o crime não é homicídio. O crime é crime de aborto. Ok? A vida está sendo protegida da mesma forma se tratar de uma vida intrauterina. Só se fala em homicídio se estivermos falando de vida extrauterina. Ok? E aqui é interessante, esse aqui é um teste antiquíssimo. Por muito tempo se entendeu que, para se falar em vida extrauterina, se fazia necessário que a criança respirasse, o feto respirasse. O que determinava se houve vida extrauterina ou não, se houve vida fora do útero ou não, seria a respiração. Inclusive, eu já ouvi falar, não sei se é lenda urbana, que a criança, na verdade, chora porque o respirar dói. O respirar, a primeira vez ali ao respirar, sente dor. Como eu estou falando, não sei se é lenda urbana. Mas, como é que se fazia? Esse é um teste antiquíssimo, que diz que ainda é utilizado em algumas situações. Como é que se faz para saber se houve vida extrauterina? Existe um teste que é chamado de docimásia ou docimácia hidrostática de Galeno. É um teste agressivo, né? Mas é um teste que indica realmente se houve ou não houve vida extrauterina. Porque a partir do momento que a criança respira, se ela respira, o pulmão dilata. O pulmão dilatando, se você, na autópsia, nós estamos falando de uma criança que morreu, na autópsia, se você pegar esses pulmões e colocar em um frasco, se eles boiarem, houve respiração. Se houve respiração, houve vida extrauterina. Se eles não boiarem, não houve respiração. Se não houve respiração, não houve vida extrauterina, a morte se deu dentro do ventre materno. Esse era um conceito, primeiro, para se diferenciar, para se estabelecer quando começa o homicídio, quando termina o aborto e quando começa o homicídio. Ok? É até interessante
Interessante assim, né? Cada doido com sua doidura. Antes de trabalhar na polícia, antes de trabalhar no Ministério Público, quando eu tinha 18 anos, eu fiz o concurso da Polícia Civil. Cheguei a fazer academia, não tomei posse porque minha nomeação saiu para muito longe daqui, eu estava para entrar na faculdade. Mas eu cheguei a fazer a academia da Civil. E uma das melhores aulas que a gente tinha, inclusive é uma aula que a gente não tem na Polícia Federal, porque a gente não trata desses delitos, é a aula de medicina legal. E vocês não têm noção de como é o IML em Belo Horizonte. O IML em Belo Horizonte ele é igual ao IML de filme. Uma câmara enorme, enorme. Você tem um espaço imenso onde são feitos exames, e você tem um segundo local recolhido, onde você tem uma câmara fria, e dentro dessa câmara fria você tem lá várias gavetas onde ficam os corpos que estão para se fazer autópsia. E falando desse teste aqui, quando eu fiz academia, eu assisti, na aula de medicina legal, eu assisti a autópsia de 3 pessoas. De uma criancinha, tinha morrido de infecção generalizada, não foi feito esse teste aqui, porque ela efetivamente já tinha nascido, tinha todos os sinais de vida extrauterina, mas era uma criança. De uma senhora, eu não me lembro do que a senhorinha morreu, e de um detetive da Civil, a época era detetive, um detetive da Civil. Ele tinha, numa briga de trânsito, tinha levado um tiro só, um tiro certinho no peito do lado esquerdo. Mas, enfim, esse aqui é um teste voltado exatamente para saber se o feto teve vida extrauterina. Por que eu digo que esse é um conceito antigo para se estabelecer numa morte, sendo um ato doloso? É um conceito antigo, é um teste antigo para se estabelecer se houve ou não houve vida extrauterina. Porque, na verdade, nós hoje temos outros meios de avaliar a existência dessa vida fora do útero. Fala-se aí do rompimento da bolsa. A partir do momento em que houve o rompimento da bolsa, no entender do atual da jurisprudência, a partir do momento que houve o rompimento da bolsa, nós já temos que a mulher entra em trabalho de parto. A partir deste momento, eventual morte ocasionada do feto, eventual morte ocasionada da criança, vai configurar homicídio e não mais aborto. Então, não se faz necessário, hoje, segundo o entendimento atual, eu fiz referência a vocês aqui, a um teste que existe há muito tempo, a docimásia. Para mim era docimazia. Eu pesquisei. Oi. Irani de novo. Deixa eu te perguntar, é o seguinte, minha prima, semana retrasada, ela foi ganhar neném. Aí, o que aconteceu? Ela já estava no hospital há 2 dias, sentindo muita dor. E os médicos esperando para tentar fazer parto normal, mas aí, já no final, depois que ela já tinha sofrido bastante, que ela não tinha mais condições de ter parto normal, eles viram que não tinha passagem, eles resolveram fazer cesárea. Só que aí o neném nasceu tudo, aí ele engoliu. O que é o nome do líquido que ele engoliu? E aí no outro dia esse neném faleceu. E essa situação, não sei se vai sair um pouco da nossa matéria, mas ela gera crime contra o médico, contra o hospital que chegou nessa situação? É interessante o seguinte, hoje nós temos aí, uma tendência, inclusive, do pessoal forçar muito, né, o parto normal. Acho que o pessoal força muito,
Principalmente se for pelo SUS, o parto normal, mas é para dizer, para estabelecer realmente, porque antes de mais nada tem que ver se teve erro médico, né? Tem que ser avaliada se houve erro médico, se houve erro na conduta deles. Só a perícia para saber dizer se houve ou não erro da parte deles, e mais do que isso, se eles estavam seguindo de maneira correta ou não essa recomendação de esperar esse tempo, né? O que a gente tem que ver é se efetivamente houve erro da parte deles, para estabelecer responsabilização ou não, e se eles estavam agindo de maneira correta quando se estabelece a necessidade de se observe um tempo. Ah, tá, beleza, Pedro, obrigada. Lamentável, né? Nossa. Complicado, complicado. Olha lá, gente. Pelo conceito atual. Iniciado, isso aqui é um julgado de 2012, um habeas corpus aqui de que nasceu de um julgado aqui de Minas, ó. Olha aí para você ver. Iniciado o trabalho de parto, não há que se falar mais em aborto, mas em homicídio ou infanticídio. Pode até responder a sua pergunta aí de alguma forma. Conforme o caso, pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio, notadamente quando existem nos autos outros elementos para demonstrar a vida do ser nascente, razão pela qual não se vislumbra a existência do alegado constrangimento ilegal que justifique o encerramento prematuro da persecução penal. Vou ler para vocês mais uma vez. Iniciado o trabalho de parto, não há que falar mais em aborto, mas em homicídio ou infanticídio, conforme o caso, pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio, notadamente quando existem nos autos outros elementos a demonstrar a vida do ser nascente, razão pela qual não se vislumbra a existência do alegado constrangimento ilegal que justifica o encerramento prematuro da persecução penal. Você veja quem fez a pergunta aí mesmo? Sou eu, Pedro, Iranilde. Iranilde. Veja só, Iranilde. Esse aqui foi um julgado de 2012 do STJ. Se trata de um habeas corpus. Então, muito provavelmente, médico ou médicos tentaram, por meio do habeas corpus, trancar uma ação penal contra eles, sob o fundamento de que o bebê ainda não havia nascido, e se ele ainda não havia nascido, não se trata de homicídio nem de infanticídio, mas sim de aborto. Ok? Eles estavam querendo falar, olha, se trata de um aborto, o bebê ainda não nasceu. Não é homicídio ou infanticídio. Só que você está vendo aqui o que está falando o julgado. Quando eu falei para vocês do teste aqui anterior, eu estava dizendo exatamente que ele esse é um conceito antigo, mas ele é um teste ainda hoje utilizado. Mas vamos ao julgado. Olha só para vocês verem. Pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar crime de homicídio. Ou seja, a partir do momento que se entra em trabalho de parto, quem ocasionar a morte do feto, a partir do momento que se entrou em trabalho de parto, responde por homicídio. Responde por homicídio. Ou infanticídio, né? Se quem fizer essa conduta for a própria mãe, sob efeito de estado puerperal. Então, vejam só, numa situação dessa aqui, muito provavelmente, esse habeas corpus foi impetrado por médico ou médicos que queriam trancar uma ação penal que havia contra eles, sob o fundamento de que havia iniciado, a mulher estava em trabalho de parto, então não tem como ter ocorrido o homicídio, porque o bebê ainda não havia nascido, efetivamente nascido. Só que o entendimento do STJ é no sentido de que não,
entrou em trabalho de parto, aquele que ocasionar a morte responde ou por homicídio, se for um terceiro, ou se tratar da própria mulher sob efeito de estado puerperal, responde por infanticídio. Não há que se falar mais em aborto. Ok? Homicídio privilegiado, gente. Homicídio privilegiado. Aí vocês falam assim, privilégio para quem, né? Homicídio privilegiado. Privilégio para quem? Fala-se que o homicídio é privilegiado porque, nessa circunstância, nós temos uma redução na pena. Nós temos uma redução na pena. Olha lá, como consta. A propósito, gente, os crimes do Código Penal, todos eles têm nome, não é isso? O artigo que nós estamos tratando, que é o 121, o CAPT, o 121 CAPT, cuja descrição consta aí, simplesmente matar alguém, o nome deste crime é homicídio simples. Ok? É homicídio simples. A designação homicídio privilegiado, ela é uma criação da jurisprudência, ela é uma criação da doutrina, mas essa nomenclatura homicídio privilegiado, ela não está estabelecida em lei. O crime de nome homicídio simples existe, é este do caput do artigo 121. O crime de nome homicídio, nome legal, estabelecido por lei, homicídio privilegiado, não, este não existe. Mas o homicídio privilegiado, mais uma vez, uma criação, uma designação doutrinária, uma designação da jurisprudência, ele está previsto no parágrafo 1º. Como é que consta o parágrafo 1º? Vamos lá. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mais uma vez, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos quebrar esse parágrafo 1º aí, gente. Quando se está falando de agente, é óbvio que nós estamos falando do autor, né? Do autor do crime. Aquele que comete o crime. Vamos quebrar. Olha só. Impelido por motivo de relevante valor moral ou social. Primeira parte do parágrafo. Impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Quando a lei fala impelido, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a pessoa está cega. É aquela pessoa que está cega, que está dominada pelo motivo que a determinou a conduta. E quando este motivo for um motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. O que seria um crime, por exemplo, que são trazidos aí na doutrina e na jurisprudência? Um crime, por exemplo, cometido por relevante valor moral. Relevante valor moral. Perdão. Um crime cometido por relevante valor moral. Aquele pai que, por exemplo, assassina o estuprador de sua filha. Aquele pai que assassina o estuprador de sua filha. Ou aquele pai que assassina aquele que viciou seu filho, tornou seu filho um dependente de droga. Nós estamos diante. Quando se fala em motivo de relevante valor moral, é motivo de ordem pessoal. Aquele que comete um crime sob essas circunstâncias, nestas circunstâncias, ele responde
Ele responde pelo homicídio, sim, porém ele tem a sua pena reduzida. Uma variação aí de 1/6 a 1/3. Ok? Além de motivo, além do relevante valor moral, nós temos ainda como motivo suficiente para redução da pena do homicídio simples, um motivo de relevante valor social. Suponhamos que aí agora nós estejamos falando quando você fala em relevante valor social, aí nós não estamos mais falando de um motivo de ordem pessoal, mas sim um motivo de ordem coletiva. Suponhamos que a gente esteja falando aí de uma roça, num local afastado, onde a polícia não chega, ou chega com muita dificuldade, muito atraso, e você está tendo ali alguém que vem cometendo assaltos na região lá, um dos moradores pega e mata essa pessoa. Ele pode responder pelo homicídio privilegiado em função do motivo de relevante valor social. Motivo de relevante valor social. O Estado não consegue chegar lá a tempo e ele, para resolver a situação, ele vai lá e assassina, ele vai lá e mata aquele que vem cometendo os delitos na comunidade. Motivo de relevante valor social. O privilégio, se fala em homicídio privilegiado, porque tem uma redução de pena. É privilégio para aquele que comete. Vejam bem, ele não é que ele vai ficar isento de pena. Ele comete, sim, um homicídio, ele responde, porém ele responde com uma pena reduzida. Interessante aqui, gente, quando a gente fala em motivo de relevante valor moral, motivos de relevante valor moral, como fica aqui os ciúmes. O ciúmes, ele tem uma variação muito grande. Depende de situação por situação, porque ele pode configurar desde realmente um motivo de relevante valor moral, a depender da situação. Ele pode configurar desde um motivo de relevante valor moral e fazer com que a pessoa responda por um homicídio privilegiado, como também ela pode configurar motivo fútil, ou seja, o motivo torpe. Se a gente estiver falando de um ciúme doentio, de um ciúme egoístico, de um ciúme possessivo, a pessoa olhou para o lado, aí o seu companheiro, a sua companheira tem um ciúme tão grande dele que a pessoa olhou para o lado, ele vai lá e mata a pessoa. Nós vamos estar falando de um homicídio qualificado por motivo fútil, não é? Então, a situação aqui dos ciúmes, ela vai depender muito da situação fática para caminhar desde o ser possível conceder à pessoa, ao autor, a responsabilização por homicídio privilegiado, cuja pena é reduzida, como também pode ir até o homicídio qualificado por motivo fútil, onde a pena é aumentada. A pena é uma pena maior. Ok? Agora, gente, nós estudamos no semestre passado circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Nós estudamos no semestre passado circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Tem uma circunstância atenuante, eu não esqueci da segunda parte aqui não, viu? Da segunda parte do homicídio privilegiado. É porque o homicídio pode ser privilegiado sobre 3 fundamentos. Primeiro, do fundamento relevante valor social, segundo, relevante valor moral, e o terceiro, que ainda nós vamos nos referir a ele.
Mas eu queria falar aqui um pouquinho das circunstâncias atenuantes. Olha só para vocês verem. Se estivermos falando de um homicídio privilegiado e a pessoa estiver impelida, ou seja, dominada, a pessoa está cega em função de motivo de relevante valor social ou moral, ela responde pelo homicídio privilegiado, com a pena reduzida de 1/6 a 1/3, ok? Se, porém, nós estudamos no semestre passado as atenuantes, dentre as atenuantes, existe uma lá no artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Se a pessoa está possessa, se a pessoa está cega em função de um motivo de relevante valor social ou moral, ou seja, se a pessoa está dominada, ela responde por homicídio privilegiado. Se, porém, a pessoa, ao invés de estar cega com essa motivação, ela comete, sim, o crime, tendo por fundamento um motivo de relevante valor social ou moral. Porém, se essa pessoa ela não está, como eu disse para vocês, se ela não está dominada, se ela não está cega, se ela não está possessa, ela não vai responder pelo homicídio privilegiado. Ela vai responder pelo homicídio simples, normal, tendo, porém, uma atenuação da sua pena. Se ela estiver absolutamente dominada por esse motivo de relevante valor moral ou social, se ela estiver absolutamente dominada, se o seu ânimo estiver absolutamente dominado por esse motivo de relevante valor moral ou social, ela responde pelo homicídio privilegiado. Se, porém, ela estiver influenciada, apenas influenciada, ela não está dominada por este motivo, ela tem apenas uma atenuação de sua pena. Se o homicídio for privilegiado, a pena é reduzida de 1/6 a 1/3, pode chegar até 1/3. Se ela não responder pelo homicídio atenuado, pelo homicídio privilegiado, mas sim pelo homicídio simples, se ela não estava dominada por este motivo, mas simplesmente influenciada, ela vai ter direito apenas a uma atenuação de sua pena. E essa atenuação é de apenas 1/6. Se recordam? A atenuação é de 1/6. Se for o privilegiado, varia de 1/6 a 1/3. Se for apenas atenuante, é de 1/6. Tudo tranquilo aí, gente? Vamos lá. Ainda falando de homicídio privilegiado. Nós temos aqui. Nós temos, vou achar aqui de novo, gente. Nós temos determinadas situações que são consideradas pela jurisprudência, pelos tribunais, como homicídio privilegiado, em razão do relevante valor moral. Que situações são essas? É a situação da eutanásia. E aí, no que diz respeito à eutanásia, nós temos quatro figuras diferentes que, de certa forma, se aproximam. Nós temos a eutanásia, temos a ortonásia, temos a distanásia e temos a mistanásia. Eutanásia, ortonásia, distanásia e mistanásia.
O que é eutanásia, gente? Na eutanásia, nós temos uma pessoa em um estado terminal, em estado terminal irreversível. Nós temos uma pessoa em estado terminal irreversível. Na eutanásia, o médico profissional, o médico, ele intervém de maneira ativa com procedimentos ou ministrando medicamentos para abreviar a morte. Existe uma atuação ativa do médico diante desse quadro irreversível, diante do sofrimento da pessoa. Ele tem uma postura ativa. Ele tem uma postura ativa, no sentido de abreviar a morte. Esse é um caso de eutanásia. Na ortonásia não há a abreviação da morte. Ela é também chamada de eutanásia passiva. Na ortonásia, nós não temos uma atuação ativa do médico no sentido de abreviar a morte de quem se encontra em um estado terminal. Na ortonásia, o que ocorre é que deixa de haver a intervenção médica em razão deste estado terminal. O médico, ele simplesmente para com os procedimentos, como se trata de um quadro irreversível, e a pessoa está sofrendo muito, está num quadro irreversível, ele simplesmente deixa de intervir com o propósito de mantê-la viva e a deixa morrer, não antecipa a morte. Passa a administrar ali medicamentos só para fins de que a pessoa não sinta dor. Na distanásia, o que ocorre na distanásia? Na distanásia, nós temos ao contrário, nós temos uma insistência na manutenção da pessoa viva. Nós temos ali a adoção de todos os procedimentos médicos, toda a intervenção médica com o propósito de manutenção da pessoa viva, ainda que ela se encontre em um estado terminal, ainda que ela se encontre em uma situação de muito sofrimento. E na mistanásia, o que nós temos? Nós temos a morte da pessoa, chamada de morte miserável. Nós temos a morte da pessoa aqui em razão de não ter sido atendida, em razão dela não ter sido atendida, de não ter tido a intervenção médica, não ter tido o atendimento médico. Por isso que se fala em morte miserável. Como é que um homicídio privilegiado entra aqui? Vamos lá. Na eutanásia, quando há uma intervenção, como é que é o entendimento dos tribunais? Na eutanásia, quando há intervenção ativa do médico, no sentido de ocasionar a morte, antecipar a morte em razão desse estado terminal, em razão do sofrimento da pessoa, nós temos aqui a figura do homicídio privilegiado. O relevante valor moral, que é o sofrimento, que é a irreversibilidade do quadro, faz com que essa atuação ativa do médico configure homicídio privilegiado. Se, no caso da ortonásia, quando não há uma atuação ativa, quando simplesmente deixa-se de intervir e administra o sofrimento, nós, nessa circunstância, se estivermos diante de um quadro terminal irreversível, nesta circunstância, essa conduta, na verdade, ela é indicada como no Código de Ética da Medicina, Código de Ética Médica, ela é indicada
como sendo uma atitude ética. A ortonásia não configura crime, não configura nem mesmo homicídio privilegiado. E essa, além de estar previsto no Código de Ética Médica, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, essa resolução aqui, 1805, de 2006, essa é a resolução que reafirma a prática da ortonásia. Inclusive, essa resolução ela foi objeto de uma ação civil pública. O tema é tão polêmico que ela foi objeto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, no sentido de se proibir a ortonásia, só que a ação foi julgada improcedente. O juiz entendeu que não, que sim. O juiz entendeu que não, a ação foi improcedente, a ação proposta pelo Ministério Público Federal, e entendeu que a prática da ortonásia não configura crime. Na distanásia, por óbvio, nós não temos delito nenhum, você está ali utilizando os recursos médicos para tentar salvar a pessoa, ainda que a custo de muito sofrimento e ainda que a pessoa esteja em um quadro irreversível. E na mistanásia acontece uma situação muito interessante, porque vai depender muito do caso prático, porque você pode sim ter uma situação onde não é possível a pessoa ser atendida. Eu me recordo quando eu fazia faculdade, uma colega minha falou que o irmão dela, ela tinha um irmão que estava fazendo medicina em Belo Horizonte, o irmão dela estava estarrecido porque o médico, no primeiro dia dele no hospital lá de estágio, havia tido um acidente feio chegando em Belo Horizonte, um acidente feio mesmo, um ônibus. Aí, no primeiro dia dele lá no hospital, chega essa situação, aquele monte de gente, e o médico que ele estava acompanhando, o médico vira para ele e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, essa e essa pessoa nós vamos atender. Aquelas outras ali já não tem jeito, pode deixar morrer. Não dava para atender todo mundo, né? Então, é o caso prático que vai nos dizer se estivermos numa situação... A mistanásia ela pode configurar desde um homicídio culposo, quando a pessoa age de maneira negligente, poderia ter atendido aquele que se encontrava em necessidade de atendimento médico e não o atendeu, pode desde configurar um homicídio culposo por negligência, como também pode configurar um homicídio doloso com dolo eventual. A pessoa sabia da situação, o médico sabia da situação, porém assumiu o risco, por mais que estivesse ali evidente que não sendo atendida a pessoa morreria, ele assumiu o risco de que a pessoa morresse, e a pessoa efetivamente venha a morrer, uma situação em que pode configurar homicídio doloso com dolo eventual. Correto? É o caso concreto que vai nos dizer. Ainda falando, gente, ainda falando de homicídio privilegiado. Ainda falando de homicídio privilegiado. Como eu disse para vocês, são duas partes, né, do parágrafo 1º. Ele fala do motivo de relevante valor moral ou social, e aí nós temos uma segunda parte. Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Essa aqui é a terceira modalidade de homicídio privilegiado. É quando o autor mata a vítima sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui é a situação clássica em que a pessoa, o autor, ele está cego de raiva, né? Ele está ali absolutamente possesso de raiva,
e imediatamente, olha aí, logo em seguida, ele está em possesso de raiva em razão de uma provocação da vítima, provocação essa injusta, ele está cego de raiva e imediatamente ele vai lá e comete o homicídio. Nós vamos estar diante de um homicídio privilegiado. Então, nessa terceira modalidade, nós temos 3 elementos para configurar essa terceira modalidade. A pessoa tem que estar sob o domínio de violenta emoção, ou seja, ela tem que estar sob o domínio, não basta ela estar sob influência, a pessoa tem que estar cega de raiva, ok? Essa violenta emoção que ela sente tem que ser decorrente de uma provocação injusta da vítima, e ela tem que ser imediata. Não pode ser, ela tem que ser na sequência. O autor, ele reagiu na sequência a uma injusta provocação da vítima, ele reagiu a matando. Não chega a configurar elemento para... Nós não temos presentes os elementos para configurar uma legítima defesa, não é? Não chega com... A atuação da vítima não traz todos os elementos, todos os requisitos da legítima defesa. Porém, ao provocar injustamente o autor, ele abre a possibilidade, desde que o autor, movido por violenta emoção, desde que ele logo na sequência, ele mate a vítima, ele abre a possibilidade para que o autor responda por homicídio simplesmente privilegiado, com uma pena reduzida. O Doutrina traz um exemplo interessante, a gente pensar um senhor, já um senhor de idade, esse senhor é um garoto jovem na frente dos filhos desse senhor, na frente de amigos dele, esse jovem vai lá, xinga esse senhor todinho, dá um tapa na cara desse senhor. Esse senhor, na sequência, está no ambiente público ali, na sequência pega uma faca que está ali próximo dele, esfaqueia o rapaz e morre e mata o rapaz. Nós temos uma injusta provocação da vítima. Se essa provocação, desmotivadamente, sem motivo algum, a vítima chega lá, agride o senhor com palavras, bate no rosto do senhor, na sequência, se ele, movido ali, cego de ódio, se ele esfaqueia esse jovem, ele vai estar cometendo um homicídio privilegiado. Não chega a configurar a legítima defesa, mas sim homicídio privilegiado. Da mesma forma, gente, que nas 2 primeiras modalidades de privilégio, quando a pessoa está impelida por motivo de relevante valor social ou moral, da mesma forma que nós temos uma atenuante nessa circunstância, nós também temos uma atenuante referente a quando a pessoa se encontra sob a influência de violenta emoção. Olha lá, está no artigo 65, nós também vimos isso no semestre passado. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente, a linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Vejam vocês que a atenuante, ela fala em sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Nós temos, sim, o ato injusto da vítima da mesma forma. Porém, para que a pena seja apenas atenuada, nós não temos o domínio da violenta emoção. Nós temos apenas a influência. A pessoa ela não está possessa de raiva. Se a pessoa estiver cega... Oi? Iramil de novo. No caso, por exemplo, de um marido matar a mulher em caso de traição, a gente sabe que traição não configura
crime, né? Mas em caso de traição, como que fica a situação? Que, por exemplo, foi por motivo de raiva, de ódio, né? Como que fica a situação? É o que eu disse. Isso vai depender muito da situação, do caso prático. Porque, como eu disse, o ciúmes em determinada situação prática, ele pode sim dar fundamento para um homicídio privilegiado, como também ele pode constituir um motivo fútil. Nós temos aqui os elementos, ó. A pessoa tem que estar possessa de raiva. Para que se fale em homicídio privilegiado nessa circunstância, sob este fundamento aqui, nós temos que ter uma injusta provocação da vítima, e essa atuação tem que ser logo em seguida. Se a gente pensar no ciúmes puro e simples, ele está muito mais para se enquadrar em motivo de relevante valor moral, a menos que a mulher tenha feito, né, suponhamos, mulher ou homem, você colocou a situação aí de traição da mulher. A mulher tenha feito o favor de humilhar publicamente o esposo, o marido, e na sequência, após essa provocação, essa humilhação pública, após a humilhação pública com a revelação da traição, se imediatamente na sequência o homem, possesso de raiva, mata a esposa, pode ser a ele atribuída a figura aí do homicídio privilegiado. Mas nós temos que estar diante essa atuação tem que ser logo em seguida. Essa atuação tem que ser logo em seguida. E é importante, por que eu estou falando isso dos ciúmes? Porque a gente não pode virar e falar que todo ciúmes é homicídio privilegiado, né? Porque nós temos uns ciúmes, como eu disse, por exemplo, que é uma coisa boba, uma coisa possessiva. Dei no exemplo aí, o esposo está com a mulher na rua, a mulher olhou para o lado, porque está passando um garotão bonitão lá, o cara vai e mata a mulher, por ciúmes. Né? Aí nós já não vamos ter mais um homicídio privilegiado. Nós vamos ter, na verdade, um homicídio qualificado, não vai ser nem homicídio simples, vai ser um homicídio qualificado por motivo fútil. Depende muito da situação fática, do caso a caso. O que é motivação é até interessante. De repente, a depender da situação, o que é motivação para um não pode não ser motivação para outro. Suponhamos que a gente esteja falando aí nessa situação prática que você colocou, suponhamos que ela seja uma mulher que costuma trair, e o cara sabe que ela costuma trair, e o cara já aceitou muita traição. Do dia para a noite ele decide matá-la. Nós vamos estar falando de homicídio privilegiado? Não está falando de homicídio privilegiado, não. No caso, se ele pegar em flagrante, né? Aí sim seria provocado, como diz, no ato da emoção, e ele já matou logo em seguida, no caso, porque ele já pegou a mulher em flagrante, por exemplo. Como eu estou falando, é a situação que vai dizer, de caso para caso. Essa situação colocada para você é uma situação, sim, que pode se enquadrar. Pode se enquadrar em homicídio privilegiado. Ok. Aqui, assim, da mesma forma, como eu disse, ela pode ser uma atenuante apenas, a pessoa pode estar não sob domínio, né? Ela pode não estar cega de raiva, mas ela pode estar apenas sob influência de violenta emoção provocada pela vítima. E aí, para fechar, gente, tem alguns pontos relativos ao homicídio privilegiado que devem ser esclarecidos. Primeiro deles, como a gente acabou de falar, a ação tem que ser logo em seguida. Nessa terceira modalidade aqui de homicídio privilegiado, a reação tem que ser logo em seguida. Homicídio privilegiado é incompatível com premeditação. Se o calor dos acontecimentos já passou,
deu tempo da pessoa pensar, se deu tempo da pessoa esfriar a cabeça, se deu tempo da pessoa traçar um plano, ela não comete o homicídio privilegiado. Ela vai cometê-lo na sua forma simples, ou até mesmo pode cometer um homicídio qualificado. Se ela, por exemplo, utilizar de dissimulação, agir de emboscada, nós vamos ver as modalidades de homicídio qualificado. Então, o homicídio privilegiado ele é incompatível com a premeditação. Ele é incompatível com a vingança pensada, com a vingança com um plano bem traçado. A reação tem que ser imediata. Vocês já devem, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, vão assistir. Nós estamos falando de homicídio. Homicídio é crime de competência do tribunal do júri. Não é o juiz quem julga se a pessoa cometeu ou não cometeu o crime. Quem julga é o júri, é o tribunal do júri. Se o tribunal do júri entender que sim, se tratou de um homicídio privilegiado, se o tribunal do júri entender que a pessoa cometeu o crime com relevante valor moral, ou com relevante valor social, ou em reação a uma injusta provocação da vítima, né, imediata, uma reação imediata, se o júri reconhecer dessa forma, o juiz de direito, ele nada pode fazer que não seja reduzir a pena. Vocês viram que a pena é reduzida de 1/6 a 1/3. O juiz ele tem a obrigação, então, o juiz tem a obrigação de reduzir a pena. Não é uma faculdade dele. Se o júri que compete julgar falou não, foi sim um homicídio privilegiado, o juiz ele tem a obrigação de reduzir a pena. Agora, como é que se dá essa redução? Vocês viram que a redução ela varia, ela vai de 1/6 a 1/3. A redução pode ser maior ou menor, vai de 1/6 a 1/3. O que determina em quanto vai se reduzir? O que determina é a maior ou menor influência dessa motivação, a maior ou menor relevância dessa motivação. Se estivermos falando das duas primeiras figuras, nós falamos de relevante motivo de valor social, relevante motivo de valor moral, não é isso? Ou a depender do estado de cólera que a pessoa foi levada em razão do ato injusto da vítima. A depender da influência, desta influência, é que a redução da pena vai ser maior ou menor. Claro que se trata de um critério subjetivo, mas é ele que vai determinar se a redução vai ser maior ou menor. E, por fim, essa circunstância, a atenuação, se o crime foi cometido em concurso de pessoas, seja em coautoria, seja autoria e participação, essas circunstâncias que atenuam, que reduzem a pena, essas circunstâncias que reduzem a pena aí do parágrafo 1º do homicídio privilegiado, elas não se comunicam. Elas não se comunicam. Quer dizer, ela somente vai passar para o coautor, ela somente também vai privilegiar o homicídio do coautor se ele estiver movido por este mesmo sentimento. Suponhamos que 2 irmãos que têm um pai lá em estado terminal, tem um pai em estado terminal, estado irreversível, eles chegam e ministram, adicionam algum veneno lá no soro que está ligado no pai deles, para abreviar a morte, ocorrer logo, antecipar a morte para a pessoa, para o pai não sofrer. Todos 2 são filhos, todos 2 sofrem com o sofrimento do pai. Se todos 2 são filhos, todos 2 estão ali sofrendo com o sofrimento dele e querem antecipar essa morte, não querem deixar que o pai
está no estado terminal, irreversível, sofra mais, todos dois podem responder por homicídio privilegiado, eutanásia. Se, porém, nós ainda falando dos mesmos dois filhos, se um deles está movido por esse motivo, de não estar suportando ver seu pai nessa situação, né? E o outro, na verdade, quer antecipar a morte para dividir logo a herança, aquele que cometeu, vamos falar que um comprou o veneno e o outro adicionou, foi feito em concurso de pessoas. Aquele que foi movido pelo sentimento de relevante valor moral, ou seja, não vê o seu pai sofrer, ele responde por homicídio privilegiado. Aquele que antecipou, que ocasionou a morte com o propósito de que seu pai morresse logo para poder dividir a herança, esse aí não vai responder, não é nem por homicídio simples, não. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, uma pena maior. Ok? Gente, hoje era isso que nós tínhamos para falar acerca de homicídio. Essa primeira parte. Na aula seguinte, nós vamos começar a falar do homicídio na modalidade qualificada. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Não? Ok. Então, boa noite para vocês, boa sexta. Vamos sextar, né? Eu ainda tenho mais aula, mas vamos lá. Até quarta-feira.